Bom, que isso, eu acho que eu deixei exatamente sincronizado. Vamos lá, essa aqui é uma aula sobre o sistema endócrino e, cara, a primeira coisa... é muita coisa pra decorar. Caramba, meu Deus, primeira coisa, se você não sair do vídeo, se você clicou nesse vídeo, você viu que é um tempo longo, você já é altamente qualificado. Se você pretende ficar aqui até o final, se você normalmente fica até o final nos vídeos de estudo longos que você assiste, esse aqui é um tipo de estudo que eu gosto, que você sente aqui em uma tacada só, assista a aula inteira. A Luana ficou com 2 horas, não vai ficar esse tempo todo porque eu nem tenho memória pra isso. A Luana ficou com 2 horas. Senta e assiste as 2 horas. São 2 horas contínuas, elas têm uma ligação, elas são conexas. E o que eu quero fazer aqui com vocês, porque eu gosto muito desse tipo de estudo, primeiro um estudo calmo, claro, né, muito bem orquestrado, mas aquele estudo que eu não tenho absolutamente nada. Eu tô começando agora do zero com vocês, não tenho nada aqui no tablet. Eu começo a desenhar, a escrever com vocês agora. Então eu vou... Primeira coisa que eu vou botar aqui é o sistema endócrino. Então vamos lá. O que é esse sistema endócrino que eu botei, né? Que eu disse que essa aqui é uma aula sobre sistema endócrino. Cai no Enem? Claro que cai, galera. Pelo amor de Deus, o sistema endócrino é uma coisa importantíssima. Não é pelo Enem que eu tô aqui, eu tô por algum vestibular. Aí eu não sei se vai ser muito bom, porque eu não vou dar hiper detalhes. Eu vou chegar até o ponto do Enem, tá? Que é fazendo conexões com fisiologia, integrando conhecimento com algumas outras áreas do corpo, tá? Não restrito apenas ao sistema endócrino, mas enfim, vai ser uma aula endócrino. Vai ser uma aula que eu vou... eu vou pegar a linha do fio e vou desnovelar ele junto com vocês. A gente vai desvendar junto. Eu não gosto de chegar e já ter tudo aqui escrito e eu só vou falando assim por cima e vou adicionando detalhes. Não, eu vou construir tudo contigo. Porque uma coisa que fica muito mais na cabeça, sempre, é quando tu tem uma linha construída junto, do que quando chega assim, ó. Bom, gente, agora a gente vai analisar isso aqui. Analisar não é fazer uma quebra. Muito melhor do que a gente analisar algo, fazer um processo de quebrar em partes, em fragmentos menores para poder ver o que aquela estrutura significa, né? Sem estar naquela magnitude toda, é justamente construir a estrutura. Que não tem como faltar algum pilar ali no meio, não tem como ter alguma estrutura que eu não considerei se eu tô construindo junto contigo. Então, eu vou até pegar aqui o rosa pra ficar bem fofo. O sistema endócrino, tá? Então, como a gente vai começar o nosso estudo aqui? Gente, é bem tranquilo, tá? Eu vou... aqui essa cor aqui. Eu vou começar com a primeira vertente aqui de estudo nosso. O que a gente começa dizendo? O que é o sistema endócrino? Hormônio. É o sistema hormonal. Luna, mas eu também não entendi, tipo, ok, sistema endócrino, hormônio. Talvez isso aí tu já até soubesse, mas o que é um hormônio? Tem como tu me dar uma classificação? Galera, desculpa mesmo. Agora que eu percebi. Por isso que eu tava ficando agoniado, agora sim, agora ficou melhor. O que é o sistema hormonal, né? Aí você vai ficar tipo, meu Deus, é hormônio. E o que é cargas d'água? O que é um hormônio, né? O que isso significa no final das contas? Vamos lá. Um hormônio, a melhor classificação que existe pra ele, sem sombra de dúvidas, é mensageiro. Vamos meditar em cada uma das palavras que eu vou escrevendo, porque elas são muito importantes. Se eu tô botando aqui no quadro, é porque elas têm uma importância. Ele é um mensageiro bioquímico, tá? É um mensageiro bioquímico. Aí você vai me perguntar assim, o que isso significa? Ou às vezes nem vai me perguntar nada, né? Mas pode surgir essa dúvida, tá bom, mas o que significa? Bio é uma palavra, tá, gente? O bio é uma palavra relacionada à vida. Bio significa tudo aquilo que está relacionado à vida. Biologia é o estudo da vida. Biológico é um sistema relacionado ao corpo de algum organismo. Bioma é o lugar onde sedeia a vida, né? Ou seja, em que há vida. Bioma não é
tudo aquilo que tem vida, mas bioma é tudo aquilo que comporta um ambiente que há vida. Ou seja, o bioma ele não é uma vida, mas ele é o ambiente em que tem vida. Biosfera é a camada. A gente tem a ecosfera, a gente tem a atmosfera, a gente tem a biosfera. A biosfera é a camada, é a esfera da Terra, né? A camada da Terra que tem vida. A ecosfera do ecossistema, né? Dos ecossistemas. Aí pode ou não ter vida, desde que tenha todo uma relação entre seres tanto vivos quanto não vivos. E o que é a atmosfera? Litosfera, o que é? É a parte da Terra, a litosfera é a parte da Terra responsável pela crosta, né? A parte terrestre da Terra, digamos assim. E o que é a hidrosfera? A camada de água, né? A parte dos rios, dos mares. Luana, e o que é a atmosfera? A camada de ar da Terra. Enfim, bio é vida, então biosfera. Ok, e o que é esse químico? Né? Vamos pegar aqui até pro químico e vamos pegar essa cor aqui, né? Só pra ficar uma quebra. Bom, mas, Luana, o que seria esse químico? Químico é o quê? H2O é uma substância química. Também é uma substância da vida? Dá pra dizer. Se a gente não tivesse água, muitos dos nossos processos metabólicos não ocorreriam. Ou seja, do nosso metabolismo, do nosso funcionamento. Inclusive, galera, o que é metabolismo? A diferença entre algo que tem ou não tem vida, a diferença principal de algo que tem e que não tem vida, se a gente parar assim para tentar fazer uma análise, aquilo que tem vida é tudo aquilo que consegue lutar contra a entropia. Consegue lutar contra a tendência natural de todas as coisas de perecer, ou seja, de estragar. Tudo que passa pelo tempo, passa pelo fator tempo, vai estragando. A gente tá sendo envelhecido e estragado conforme os anos se passam. No entanto, você acredita, falando sério, você acredita que você não envelhece? Não, todo mundo diz, nossa, Luana, eu vejo rugas de expressão, eu vejo que pessoas mais velhas normalmente têm aí vários problemas com o corpo, né, com os órgãos dela. Eu vejo que pessoas que são mais velhas, ou o que quer que sejam, né, eu vejo os órgãos começando a falhar. Então, eu consigo imaginar, assim, uma correlação. Eu vejo organismos que o fator limitante deles é o tempo, ou seja, é óbvio, o fator limitante, na verdade, de qualquer organismo é o tempo, né? Se parar pra fazer uma análise bem profunda, é o tempo. Mas, enfim, assim, vamos dizer, Luana, então, o que tu quer dizer com... Aí que tá o ponto. A gente tá envelhecendo, sim, então a gente não consegue lutar contra o envelhecimento. Mentira. A gente consegue lutar contra o envelhecimento. Não significa que a gente vai torná-lo algo nunca alcançável, algo inalcançável. Nossa, a gente nunca vai envelhecer, não é isso. Porém, a gente diminui a velocidade com que a gente envelhece. Então, por exemplo, eu tô envelhecendo, você tá no processo de envelhecimento assim como eu, mas o meu processo de envelhecimento, ele é muito mais lento, porque uma matéria orgânica, gente, é uma coisa mais complexa de estar na natureza. A maioria das coisas são inorgânicas, meu corpo inteiro é orgânico. Como é que ele tá vivo na natureza? Então, é porque eu tenho metabolismo, eu tenho algo que luta para se regenerar. E consegue se regenerar 100%? Não, mas consegue diminuir a taxa com que envelhece, a taxa com que é degradado, com que perde a sua matéria de forma coesa, que eu quero dizer, óbvio, a matéria não se perde, né? Lei Chatelier, na natureza nada se forma, nada se perde, nada se forma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, é óbvio que a minha matéria ela não vai perder, mas ela nunca vai estar estruturada da forma hiperorganizada que ela tá aqui no meu corpo. Aí você vai me dizer, Luana, mas tá bom, que babaquice é essa? Do que tu tá falando? Volta pro assunto do sistema endócrino. Isso aqui é sistema endócrino, doidinho. Por quê? Porque se você parar pra analisar, tanto é que eu tenho vida, que se eu tirar a vida, tanto é que a vida significa não, mas uma das formas de tu olhar a vida é justamente essa capacidade de lutar contra a tendência de entropia natural das coisas. Lutar contra, não é reduzir, tá entendendo? Não é liquidei, não envelheço mais, eu sou um organismo vivo, não envelheço, eu não vou perdendo as minhas estruturas, eu não vou me tornando cada vez mais oxidado, ou seja,
cada vez mais falho. Não, eu tô intacta. Eu de agora e eu do passado é a mesma coisa. Se você parar pra analisar, galera, não tem, primeira coisa, isso aí é uma mentira, e segunda coisa, porque todo mundo sabe que todo mundo tá num processo de envelhecimento, mas o principal, e aqui não é nenhuma reflexão filosófica, que é uma coisa séria, o principal, se eu pegar o meu dedo, que é uma matéria orgânica, assim como o resto do meu corpo, e eu simplesmente cortar o fluxo de sangue que chega nele, e com isso, obviamente, a energia necessária para ele continuar metabolizando, o metabolismo dele vai parar, ele vai morrer, ele vai necrosar, e você pode analisar. Eu posso jogar ele em qualquer lugar, se eu deixar ele aqui, os fungos vão começar a decompor ele e vão intoxicar o resto da minha mão e o resto do meu corpo. Eu não posso deixar ele aqui, então eu tenho que amputar. Mas se eu não amputar, eu vou começar a sofrer os impactos de fungos decompositores no meu dedo, começarem a comer ele, porque antes eles estão tentando, os fungos, as bactérias estão tudo tentando me comer. O oxigênio tá tudo tentando roubar os elétrons da minha matéria. Tá todo mundo tentando me roubar minhas estruturas, que elas são hiper complexas de se manterem vivas naturalmente, não é um processo espontâneo, não, meu corpo tá toda hora metabolizando, tá toda hora convertendo energia para me manter viva, convertendo energia dos materiais que eu como para continuar fazendo processos que vão, no final das contas, né, se tudo ocorrer conforme o planejado, vão me manter viva. Só que tem um bando de outras estruturas que estão tudo querendo me roubar tudo que pode de mim. Tudo que pode de mim. Tanto é que se o meu dedo necrosar e ele não conseguir mais metabolizar, ou seja, não conseguir mais lutar contra essas invasões, seja de outros elementos, ou seja, de outros organismos, simplesmente o meu dedo necrosado, ele começa a perder materialidade. Materialidade no sentido de ele começa a ficar uma substância cada vez mais simples. Ele começa a virar pó, ele começa a virar resto não metabolizável de fungo, de decompositores, de bactéria. Ele vira adubo para planta, né? Matéria orgânica vira adubo para planta. Então ele vira, né? Vai ceder elétrons, então ele vai ficar todo corroído, ele vai ceder elétrons para o gás aqui da atmosfera, o gás oxigênio. Então, isso tudo porque você concorda comigo que ele não sofreria tudo isso se ainda tivesse o metabolismo? Não, ele sofreria tudo isso. A diferença é que o metabolismo estaria lutando contra. Ele sofreria essas tentativas, mas essas tentativas elas não gerariam uma completa desnaturação do meu dedo. Então, o que eu quero trazer com isso? Né? Não é uma reflexão solta, de forma alguma. É para dizer que a camada de vida, né, o que tem vida, aquilo que metaboliza, aquilo que faz ligações, que puxa, leva, joga, tá tudo trabalhando com matérias orgânicas. A água é uma matéria inorgânica, tá? Matéria orgânica é tudo aquilo que tem carbono. Via de regra é isso. Luana, e o ácido carbônico que tem carbono, é um átomo estrutural e ainda assim, né, é o elemento central e ainda assim aquilo ali não é uma molécula orgânica. Tá bom, gente, vão ter algumas exceções. A química orgânica ela é meio dificilzinha de se classificar, tá? Mas o melhor de tudo é, obviamente, cadeia de carbono, né? Esse elemento aqui, ó. Carbono. Ok, mas vamos agora entrar um pouquinho. O que é um mensageiro bioquímico? O que é um mensageiro bioquímico? É justamente aquele cara, aquela estrutura que ela vai ser composta quimicamente, ou seja, ela vai ter uma molécula ligada em outra, tá? Ela vai ser uma estrutura química, só isso, que tá dentro de uma estrutura de vida. Que tá para garantir a manutenção de uma vida, que tá ali para metabolizar, manter aquele organismo vivo, no caso eu viva. Então, o sistema endócrino não é nada mais do que assim, ó, se você quiser fazer uma analogia, é um telégrafo. O telégrafo fazia uns sons, normalmente em código Morse, ou então ligava sons não, normalmente não era por som, normalmente era por luz ou som, normalmente em código Morse, que tu mandava para outra pessoa. Ou seja, não tinha como ligar pra ela, não tinha como fazer nenhum tipo de comunicação. Então antigamente, né, óbvio, tu usava o telégrafo. Não é o teleférico. O teleférico é o bondinho que passa lá, né, sei lá, no Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Não é teleférico, é telégrafo. O telégrafo era tu tá tentando se comunicar, né? É uma telecomunicação, né? E o que acontece? O que acontece com esse mensageiro bioquímico, né? Que isso é o hormônio, essa é a função do hormônio, mandar uma mensagem para sinalizar,
tá? Sinalizar uma mensagem para outra região do teu corpo. Só que, lembre, um hormônio, o que um hormônio é diferente, por exemplo, de um neurotransmissor? Qual é a diferença entre um hormônio e um neurotransmissor? Neurotransmissor. O neurotransmissor, galera, aqui eu acho que vai vir a coisa mais genial de todas. Eu posso pegar isso aqui. Copy. Eu posso pegar isso aqui. Paste. E colar aqui pro neurotransmissor e dizer que é a mesma coisa. Porque é um hormônio e um neurotransmissor são ambos a mesma coisa. Que mentira! Por que então teria nomes diferentes? Por que eu vejo as pessoas se referindo a neurotransmissores de uma maneira diferente? Galera, um neurotransmissor, a única diferença para um hormônio é que o neurotransmissor é um mensageiro bioquímico, só que tá na tua corrente nervosa, tá sensibilizando os teus receptores de neurônios. Neurotransmissor tá dentro da tua corrente nervosa, sensibilizando os teus receptores de neurônios. Por que eu repeti essa frase? Para ficar bem fixa na tua cabeça. Que um não tem nenhuma diferença da outra. É só aonde ele tá fluindo. É aonde ele vai mandar mensagem. Qual é que é o canal que ele tá deixando excitado, que ele tá estimulando a fazer algo. Pra quem ele tá mandando uma mensagem. É só pra quem ele tá mandando uma... É só o destino e o meio. Ah, não, eu não mandei via Correios, não. É tipo isso. Eu não mandei via Correios. Eu mandei via... sei lá, mano. Via pomba. Parabéns, é a mesma coisa, continua sendo uma carta, é tudo igual, a materialidade é a mesma, tá mandando uma mensagem, tá sinalizando algo pra algum lugar, é tudo a mesma coisa. A única diferença é que no primeiro caso você tem uma mensagem sendo enviada via Correios e no segundo caso você tem uma mensagem sendo enviada via pomba. Só isso. Essa é a única diferença. Ambas têm o mesmo conteúdo. Ah não, Luana, um neurotransmissor não tem o mesmo conteúdo. Gente, um neurotransmissor deixa de ser neurotransmissor se ele estiver na tua corrente sanguínea. Porque se ele estiver na tua corrente sanguínea, ele não tá mais agora fluindo entre os... Agora ele virou um hormônio, ele não tá mais fluindo entre a tua corrente nervosa, ele tá correndo para dar uma sinalização para quem? Para um órgão. Para um órgão. Um órgão do teu corpo. Ou seja, o neurônio, ele vai mandar sempre uma mensagem para um órgão. E o neurotransmissor vai sempre mandar uma mensagem para o teu para os teus neurônios. Não, tá certo, para o receptor do teu neurônio, tá? Ok. Então aqui a gente tá com um mensageiro, a gente tá com um neurotransmissor, mas como o foco dela... Inclusive, gente, ocitocina. Ocitocina é tanto um hormônio quanto um neurotransmissor. Você sabe qual é que é a diferença? Não é uma diferença química, é a mesma molécula, vamos supor que a ocitocina seja assim, ó. Uma ligação de um H ligado com outro H, ligado com outro H. Sabe o que é a ocitocina neurotransmissor? É isso aqui. E sabe o que é a ocitocina hormônio? É isso aqui. Essa aqui é a neurotransmissora e essa aqui é o hormônio. Me diz qual é que é a diferença. Não tem, eu até fiz questão de copiar pra você ver que nem vai ter diferença nos Hs que eu desenhei. É a mesma coisa, só que a diferença é onde, é o caminho onde ela tá fluindo e quem ela vai excitar. Aí a mensagem obviamente vai ser outra, porque o teu neurônio ele codifica a ocitocina de uma forma diferente que, por exemplo, outra região do teu corpo, como por exemplo os teus glúteos, as tuas mamas codificariam a ocitocina, tá? A ocitocina, se você levar... a gente já vai estudar a ocitocina, então eu não vou pular aqui as etapas. Então, a primeira coisa a gente já entendeu, ele é um mensageiro. Então vamos começar, quem é que é a manda-chuva? A gente sempre começa com manda-chuva, a gente sempre começa lá de cima. Às vezes a gente pode começar de baixo, mas nesse caso aqui vale muito a pena começar de cima, porque esse de cima, ele é o que separa o sistema nervoso. Ó, pera aí, medita nisso. Ele quem? Ele quem? É ela. Desculpa, vamos respeitar os pronomes aqui. Ela. Ela quem? A glândula. Glândula é sempre aquilo que joga alguma coisa pra fora. Pode ser pra fora do teu corpo, pode ser uma glândula externa ou uma glândula interna, que joga alguma coisa pra dentro do teu corpo. Vamos lá, vamos pegar aqui. O que é glândula, né? Isso aqui é importante. A glândula interna e externa. A glândula interna, ela joga alguma coisa pra dentro do teu corpo. Como assim? Ué, tudo aquilo que produz hormônio e joga hormônio pra tua corrente sanguínea é uma glândula, né? Tá sempre jogando pra dentro do teu corpo. O que é uma glândula interna? Galera,
você acha que as tuas mamas, elas são glândulas internas? De forma alguma, elas estão jogando coisa pra fora do teu corpo, elas estão jogando leite. As tuas glândulas sudoríparas, elas são glândulas internas? De forma alguma, elas estão jogando suor, né, água pra fora do teu corpo, com o intuito de te resfriar, perfeito, né, diminuir a sensação térmica, não, diminuir a temperatura que tu tá sendo submetido, né. Inclusive, tá, você já notou que a água, ela sempre procura um meio que tem mais sal. Não vou falar sobre isso aqui não, porque vai deixar a aula muito extensa, tá? Eu ia falar sobre tudo que você precisaria saber sobre suor e glândula sudorípara, mas não cabe nesse papo, porque eu nem era pra mim estar aprofundando em glândula, tá? O que é uma glândula, então, interna? As externas eu falei aqui algumas, né? Não são todas, mas outra glândula externa, aquela que joga a bile. A que joga a bile é uma glândula externa. Tu vai me dizer, o quê? Mas ela não tá jogando a bile, ela não tá sendo jogada pela minha vesícula biliar. Claro que sim. Não, a vesícula biliar ela armazena, né? E ela também joga, né? Ela armazena e joga. Quem produz é o fígado, a bile é produzida pelo fígado. A bile é o quê? É um caldinho que vai quebrar a gordura. Não em nível químico, em nível físico. Ou seja, como se eu pegasse esse papel e eu não tô quebrando a gordura. Eu vou pegar aqui, eu preciso fazer esse exemplo. Peraí, deixa eu pegar aqui um papel. Aqui, ó, galera, eu não vou fazer, vou fazer aqui um exemplo. Eu só não vou fazer ele completo porque eu não consigo fazer a combustão desse papel. O que a bile faz? Ela pega esse papel, pensa que isso aqui é gordura, tá? Ela pega essa gordura, a bile, ela é um emulsificante. O que um emulsificante faz? Ele pega a gordura e faz isso aqui. Ela pica em pedacinhos. Ou seja, tá fazendo uma quebra química ou física? Física, né, galera? Pelo amor de Deus, continua sendo papel. Picotado, mais papel. Não mudou a identidade, não é uma mudança química. Ok, ela pega esse papel, ela pega a gordura, quebra fisicamente, ou seja, não tá mudando a identidade da gordura, só tá deixando ela em pedacinhos menores para que a enzima vá lá e consiga fazer uma quebra agora química, transformar gordura, lipídio em ácido graxo, porque aí sim tu consegue metabolizar. É um pedacinho bem pequenininho de gordura que já não é nem mais a gordura, a outra gordura, porque quimicamente é outra substância, mas que dentro do teu corpo vai ter algumas funções, tipo bainha de melina, colesterol e funções importantes, tá? Produção de testosterona e estrogênio, que são os hormônios sexuais secundários, quer dizer, os hormônios sexuais, na verdade. Qual a outra? Responsável por produzir, né? Por produzir, não, responsável por caracterizar, né, em um ser humano. Desculpa, galera, tem um som ali que me atrapalhou um pouco. Responsável por dar caracteres sexuais secundários das pessoas, né? Ou seja, na mulher alargar um pouco o quadril, no homem engrossar a voz, fazer aumentar o nível de pelos, espermatogênese também, né? A produção mesmo, né? Em força de espermatozoides. Na mulher até mesmo não, o quesito do ciclo menstrual, mas aí não é um caractere, né? Aí é um caractere. Eu tô querendo falar de uma característica fisiológica, quer dizer, fisiológica não, física, e não fisiológica, não do mecanismo como o teu corpo funciona. Enfim, uma glândula interna, gente, pensa assim, mesmo que o teu intestino esteja dentro de ti, o teu intestino, ele nada mais é do que um tubo que pega aqui do que veio do teu esôfago, do que veio do teu estômago. Tudo isso é um tubo, tá, gente? Tudo isso é um tubo que, quando você abre aqui, e se você abrir lá embaixo, né, que é onde sai a comida, tudo isso é um tubo conectado, é um tubo só, tá? É um tubo só. Eu queria muito ter alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Eu consegui fazer a pior besteira da minha vida, que eu saí pra pegar, e ao invés... Porque eu pausei o vídeo, eu não deveria ter pausado, eu deveria ter deixado rolar, ido lá pegar, e aí depois só cortado o fragmento, que é muito mais rápido. Agora que eu pausei, eu desincronizei daqui do tablet. E aí eu vou ter que depois sincronizar. Mas enfim, isso aqui é um tubo, tá? Isso aqui é um tubo. Aqui é a tua boca. Gente, é o mesmo tubo. Aqui é a tua boca. E aqui é o teu ânus, teu reto. Perfeito? É o mesmo tubo, tá? A conexão aqui que tem entre os dois é a mesma. Você consegue concordar que isso aqui
é tanto parte externa do teu corpo quanto essa parte externa aqui? Claro que sim, o teu corpo é apenas esse em volta aqui, né? Essa espessura aqui é teu corpo interno. Tudo que é fora dessa espessura é teu corpo externo. Então, esse tubo aqui que tu tem é parte externa do teu corpo. A vesícula biliar, ela é uma glândula que joga, ela não tá jogando hormônio não, tá? Ela tá jogando bile mesmo. Mas ela tá jogando, ela tá excretando algo pra fora do teu corpo. No caso, pro tubozinho, né? Pro início do duodeno, né? Que é o início do teu intestino, é a parte do teu intestino inicial. E pra que precisa disso? Pra nada, galera. E por que tu quebrou, né? Por que tu precisa da bile pra poder quebrar a gordura em pedacinhos fisicamente menores, né? Fisicamente menores, não quimicamente. Tu não tá fazendo combustão do papel, tu não tá fazendo combustão, não tá queimando a gordura, tu tá apenas quebrando ela pra que a enzima consiga chegar lá e aí sim fazer quebra química, tal, corta a ligação aqui, corta a ligação acolá, transforma em ácido graxo, libera em pedacinhos menores, vai, entra na corrente sanguínea, entra pro teu corpo, vai virar nutriente pra alguma coisa. Ok, isso é outros 500. O que a gente tá fazendo é analisando um processo de quebra química. Quer dizer, física, é isso que a bile faz. Tá, mas e daí, Luana? E daí? Tu do nada saiu pra sistema digestório? Sim, eu disse que era importante. Sistema endócrino é o melhor sistema de se estudar e sim você vai ter relações externas. Mas nesse caso aqui nem precisava. O que é uma glândula? Eu acabei de explicar. É alguma coisa que joga pra dentro ou pra fora, mas é um canalzinho que tá jogando alguma coisa, tá ejetando alguma coisa. Pode ser pro sangue, aí é uma via interna, ou pode ser pra algum tubo, pra fora mesmo do teu corpo. E é uma via externa. E não, gente, o ânus não é uma glândula, pelo amor de Deus. O ânus ele só vai deixando o bolo fecal, que depois vira fezes, só sair, tá? Isso aqui não é uma glândula, não é uma produção do teu corpo jogando pra fora, pelo amor de Deus. Aí já começa a misturar alhos com bugalhos, né? Não, Enfim. Tá, agora vamos lá. Imagina se chegasse na aula, professora, eu descobri que uma glândula, achando que tá arrasando, né? Achando que tá super avançado nos conteúdos. Tá, vamos lá. Agora, quem é que é a glândula? Olha isso. Essa garotinha aqui, ela tem o tamanho de uma ervilha. Não, ela tem aproximadamente o tamanho de... Ela é maior que uma ervilha. Ela fica assim, ó. Ela é maior que uma ervilha. Uma ervilha é muito pequena pra ela. Mas ela é menor que uma azeitona. Ela é do tamanho entre uma ervilha e uma azeitona. Quem é ela? Ela faz parte do teu... Ela fica aqui, ó, dentro. Ela fica bem centralizada, mais aqui pra dentro. Assim, mais ou menos aqui, bem no meio, bem pra dentro. O nome dela é hipófise. Não é o hipocampo, né? Aquelas pessoas que começam aqui com neurociência. Não é nada a ver. Como aprender melhor. Não, é hipófise. A hipófise, ela é justamente o limiar entre o que é sistema nervoso e o que é sistema endócrino. Ela faz essa separação. E ela faz parte do sistema endócrino, né? Principalmente, ela é a glândula mestre do sistema endócrino. E a gente tem duas hipófises. A gente só tem uma hipófise, mas a gente finge serem duas. A neurohipófise e a adenohipófise. Na verdade, são duas partes e a hipófise é uma, né? A hipófise. Mas enfim, tem duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. E, galera, pelo amor de Deus, eu preciso deixar bem claro aqui pra vocês. Sabe qual é que é o nome da hipófise? Dentro do sistema nervoso e em tudo. A gente dá o nome de glândula pituitária, ó, glândula pituitária, Não é meu nome favorito, mas você precisa saber. E agora o meu nome favorito, ou glândula mestre. Claro, ela que faz o controle, ela que rege as coisas, ela tá pipipi. Ela que tá aqui a colar, né? Pô, ela que gerencia tudo. Tudo. Perfeito? A adenohipófise é a nossa... Ela tá adenohipófise, né? Ela tá ligada, né? Ela tá ligada no hipotálamo. No hipotálamo. O hipotálamo é o principal, tá, gente? A hipófise, assim, ó, o hipotálamo, ele é o cara, assim, o bambambam. Ele é ainda menorzinho que a hipófise. Só que ele que manda na hipófise, digamos assim. Só que ele faz parte já do sistema nervoso. Ele manda na hipófise. Ele vai, assim, hipófise, faça isso, faça aquilo. Ele tem coisas que não são bem hormônios, são estimulantes tróficos. Ou seja, são estimulantes de cadeia, digamos assim,
lá da hipófise. E a hipófise é quem manda em todo mundo. Ela que é a manda-chuva. E obviamente ela é subordinada ao sistema nervoso, que o sistema nervoso é tudo. O sistema nervoso que manda no sistema endócrino e em qualquer outro, tá, galera? No sistema, todos os sistemas estão subordinados ao sistema nervoso de alguma forma ou de outra, né? De alguma forma ou de outra. Mas o que é essa glândula pituitária, né? A hipófise. Hipófise, vamos brincar aqui um pouquinho mais, né? Vamos botar aqui, não gostei, tá muito grande. Aqui foi. O que é a hipófise, né, galera? Que algumas pessoas devem estar pensando aqui, né? Eu vou até botar assim, né? Hipófise. Hipófise. Pra você se lembrar. Tamanho de uma ervilha ali, um pouquinho maior que uma ervilha. Não vamos também menosprezar a querida. Só que menor que uma azeitona, com certeza. Eu não tô nem brincando, ela realmente... Essa é a classificação de escala do tamanho dela. Ela fica bem aqui... Eu tô dando as diretrizes pra vocês. Mais ou menos aqui no meio, centralizada. E aqui, tá? Bem centralizada. Enfim. Que isso tem a ver, Luana? Nada a ver. Então vamos voltar pro foco. Vamos começar com a adeno-hipófise, que ela é a principal. A adeno é do lado, né? A adeno, grudada em quem? No hipocampo. No hipotálamo. Não no hipocampo, desculpa, no hipotálamo. Pô, galera, Luana, o que é o hipotálamo? A adeno-hipófise. Não importa, galera, não importa. Hipófise. É uma estrutura também do teu corpo, assim como a hipófise é uma estrutura uma estrutura do teu cérebro, assim como a hipófise também é uma estrutura cerebral, o hipotálamo também é. Só que, galera, a hipófise, ela tem um quê especial, a adeno-hipófise, ou seja, né, do lado da hipófise, você pode pensar assim, Luana, me lembrei outra coisa que também tem o nome de adeno, tem alguma coisa a ver? Tem, adena do lado. Então, se você se lembrar, por exemplo, da adrenal ou suprarrenal, é uma glândula que você tem aqui no seu corpo, que fica do lado do rim. Pronto, adrenal. Ou a adrenal, ou... Tinha outro nome, adrenal. Eu tinha falado adrenal e tinha mais um outro nome que eu falei, que agora me fugiu o nome. Suprarrenal. Eu sempre falo suprarrenal porque pra mim é muito na cabeça. Só que eu comecei a falar sempre adrenal porque eu não queria me esquecer do adrenal. Suprarrenal pra mim é muito... Porque tá acima do rim. Supra, acima. Mas pode ser também vista como do lado, porque acima também é do lado, né? Tá fazendo fronteira, né? Fronteira é estar do lado. Não. A Guiana Francesa, ela não faz fronteira com o Brasil, ela não tá do lado do Brasil, ela tá acima do Brasil. Pô, não, ela tá acima e do lado, né? Se a gente fizer ali uma análise, claro, segundo... Ai, meu Deus, Luana, é segundo o mapa mundi desenhado por Mercator. Enfim, eu sei, eu conheço geografia, tá? Só que agora me fugiu no Mercator. Enfim. E ele faz, né, uma proporção das... ele faz uma preservação das proporções e não do tamanho. Das formas e não das proporções. Ou seja, o tamanho não é igual, mas a forminha, né, não tá distorcida. Enfim, isso aí privilegia a Europa. Enfim, é eurocêntrico. Esquece. Vamos zoom out. Vamos voltar pro conteúdo. Adeno-hipófise. Você tem que se lembrar, todo mundo lá tem H, menos uma. Uma não tem H. Então, quais são os hormônios que a adeno-hipófise faz? Né? Uma região da tua hipófise, tem a tua hipófise, aí tem uma região chamada adeno-hipófise. O que ela faz? Ela vai fazer os seguintes hormônios. E tudo isso é hormônio para estimular a produção de hormônio. É isso aí. Ela é a glândula mestre do sistema hormonal. Ou seja, ela não produz nenhum hormônio direto, que vai fazer uma função direta. Não, ela vai produzir um hormônio que chama outro hormônio. Um hormônio que chama outro hormônio. Perfeito? Então, qual é o hormônio que a hipófise produz? Vamos começar aqui com o primeiro. O primeiro que eu quero botar aqui é o GH. Luana, tu tá se lembrando de todos? Não, tô puxando fio agora com vocês. Nem sabia que eu ia começar pelo GH. Luana, o que é o GH? Não aguento mais falar, Luana, vou parar com isso, tá? Eu tô tentando ser didática, mas tá ficando chato, né? Tá ficando poluído. Luana. Então, vamos lá. O que é o GH? Gente, é growth, tipo, growth é a marca de suplementos, você pode pensar que de gente bombada, mas você pode também pensar em growth como crescimento em inglês, que na verdade é a mesma coisa, né? Growth. Mas enfim, growth hormone, né? O nome em inglês. Enfim, é o hormônio do crescimento. Aqui, ó, crescimento. GH é o hormônio do crescimento.
Ah, gostei, Luana. Eu solto mais GH. A pessoa chega assim em mim. Agora solta mais GH. Não, irmão, tu não vai crescer. Ele sim faria tu crescer, aumentar de estatura, se você tivesse apto. Como assim, Luana? Apto. Você tem uma fase limite. E aqui é muito importante, tá? Olha, não tire isso aqui de contexto, porque isso aqui é muito importante. Se você é um defensor, vamos lá. Ah, nossa, Luana, eu quero muito. Eu concordo. Eu não acho, por exemplo, que crianças têm que fazer uma transição de gênero, de sexo, né? Não pode fazer cirurgia quando é criança. Mesmo que passou por acompanhamento, não pode fazer cirurgia. Mas na minha visão, tipo, uma coisa moderada é ao menos fazer um bloqueio de puberdade. Vai que no futuro ela acabe querendo e aí do nada ela acabou desenvolvendo mamas. Porque ela não fez um bloqueio de puberdade. Ela acabou desenvolvendo um quadril, um corpo tipicamente feminino, né? Tipicamente visualizado como feminino, ela não se identificar com aquilo ali. E aí agora ela não pode mais fazer nada porque ela não bloqueou a puberdade e aí agora é só com cirurgia. Então na minha visão tá certo bloquearem a puberdade dela. Não, gente, a gente só bloqueia a puberdade em casos extremos, que ela teve ela, eu digo ela ou ele, né? A pessoa não é por uma questão de gênero, tá? Não é, nossa, eu não me identifico com isso aqui, não. Uma pena, a gente vai te dar acompanhamento psiquiátrico pra esse transtorno de gênero, né? Pra esse transtorno não, pra essa disforia de gênero, né? Vamos ser respeitosos aqui. Pra essa disforia de gênero, mas não pode de forma alguma dar bloqueador de puberdade por uma questão assim. Por quê? Porque você vai estar prejudicando e muito a saúde desse indivíduo. Não é todo momento que você tá apto. Depois, não é só depois. Depois então todos esses hormônios e todos esses estimuladores típicos da adolescência, se eu der numa fase mais tarde, vai fazer o mesmo efeito? Não vai. Não vai. Tem um momento certo que teu corpo ele está receptivo aos hormônios. Tanto é que se você tomar GH depois que você já passou pela fase em que os teus ossos estão sensíveis ao GH, simplesmente tu não vai crescer. Se tu vai tomar bomba e você não tem uma genética que tu consegue se sensibilizar, não adianta tu ter excesso de testosterona. Tu não vai crescer mais. Ah não, Luana, mas eu tenho um excesso de testosterona e eu vou crescer mais sim. Não, tu vai começar, se duvidar, a desenvolver glândulas mamárias, sendo um homem. Porque tu tem uma enzima chamada aromatase, ela pega a testosterona e converte em estrogênio. Estrogênio é o hormônio, que a gente diz, o hormônio feminino. Hormônio feminino não, mas é um hormônio tipicamente atrelado ao desenvolvimento de características secundárias femininas. Ou seja, se você tiver um excesso de testosterona no teu corpo, ela simplesmente vai ser convertida em estrogênio. Ponto. Tu não vai conseguir hiperestimular, não. Tem um ponto de saturação. E tem tempos também. Tem tanto ponto quanto tempo. A puberdade é um período da tua vida em que tu constrói, por exemplo, densidade óssea. Densidade óssea é tipo ter bastante cálcio dentro dos teus ossos para que eles não sofram de osteoporose, não quebrem com facilidade, tá? Se você não conseguiu desenvolver essa densidade óssea na fase da adolescência, Luana, e tem hormônio pra isso? Claro que tem, calcitocina, pelo amor de Deus. Tem hormônio específico pra jogar cálcio pra dentro dos seus ossos, pra desenvolver a tua densidade óssea. Se você não desenvolver na fase inicial, eu não consigo desenvolver mais tarde, você consegue, claro que você consegue. Mas o bloqueador de puberdade, galera, de novo, presta atenção, você tem uma sensibilidade maior, não é à toa. Gente, parece que eu tô falando isso aqui da boca pra fora, mas tem estudo. O que eu tô falando aqui, você não precisa confiar, você pode pesquisar. Pessoas que tomaram bloqueadores de puberdade têm uma tendência ou não a desenvolver tanto osteoporose quanto a ter uma densidade óssea prejudicada, menor. Densidade óssea é fundamental. Criança tem uma facilidade muito maior de quebrar um osso, e velho também, porque velho costuma ter osteoporose. Se é em criança, gente, se é falta de cálcio em criança, falta de cálcio nos ossos em criança, não só de cálcio, né, mas falta de densidade óssea em criança, é raquitismo. Tem como a gente ajudar. Osteoporose é lá na fase adulta, que é um raquitismo, não é bem na fase adulta, mas é um raquitismo evoluído, não é mais na fase inicial, não, é tipo, já passou um tempo, tu já tá mais velho, e aí tu começou a perder a tua densidade óssea, tu fica tipo, a criança não tava desenvolvendo, né, pode ser, e talvez até perdendo, pra ter um raquitismo. Mas tu não tá nem tipo assim, tu já passou dessa fase de desenvolver
O que tu tá fazendo é basicamente perdendo o teu cálcio. Acabou. Horror, um horror. Não só o teu cálcio, né? Tá perdendo tua densidade óssea. E um monte de outras coisas, tá, gente? Qualidade de vida, uma cacetada de coisa. Então, o GH, ele é um hormônio do crescimento e não é qualquer momento que você toma. Se você tomar depois, mais tarde, o GH, o que vai acontecer? Você vai crescer regiões cartilaginosas, porque elas ainda são sensíveis ao GH. Ou seja, a ponta do teu nariz vai crescer. Ó. A ponta do teu nariz vai crescer. A ponta do teu cotovelo pode crescer se tu tomar GH, né? Ué, partes cartilaginosas, né? A ponta aqui da tua orelha aqui e aqui em cima também. Ó, cresceu, mas... Tomou GH pensando que ia crescer pra 2 metros, ia sair de 1,80 pra 2 metros. E, gente, sim, criança pode tomar GH, tá? Se for uma criança que foi identificado que ela tem uma deficiência no crescimento, que ela não tá produzindo GH, e por isso que ela não tá crescendo, não porque ela é uma anã, né? Mas porque ela tem uma deficiência de produção de GH. Se tu der GH pra criança, ela vai crescer que nem normal. E é que nem normal. Que nem normal é fogo. Ela vai crescer que nem as demais crianças, não vai crescer de uma forma normal. E é muito importante, pelo amor de Deus, vai fazer um acompanhamento com teu filho. Se ele não tá crescendo, pelo amor de Deus, talvez ele conseguisse crescer mais. E um tratamentozinho de GH, uma terapia de GH, importantíssimo. Tá bom, então GH eu já fiz aqui bastante conexão com vocês, mas essas daí não são todas, tá? Quer dizer, não são todas de forma alguma, mas eu vou parando por aqui e vou pro próximo, né? Não posso ficar 3 anos no GH. Então, GH é a primeira e a próxima também tem H. Vamos, sei lá, pra F... Ah, pronto. FSH. O que é o FSH? Você deve estar se perguntando aqui. Luana, o que é o FSH? O FSH é o hormônio folículo estimulante hormone. Eu acho que é assim em inglês. Enfim, o FSH... Galera, eu tô tentando, mas tá difícil. O FSH, eu nunca posso escrever ele sozinho. Eu sempre escrevo FSH e LH. Ou seja, um é o luteinizante hormone e o outro... Isso aqui é aula. FSH e LH eu faço sempre uma aula separada, porque é muita coisa pra falar sobre. Muita coisa, porque eles estão atrelados ao ciclo menstrual da mulher. E isso rende uma aula de 1 hora inteira só falando e botando conexão na cabeça de vocês. Por enquanto eu vou dizer que o FSH ele vai estimular... vai ter que ser curto, tá, gente? Não é só isso, não é isso todas as conexões que eu poderia fazer, mas vai ter que ser muito curto. O FSH ele vai estimular a produção dos folículos. Se é no homem, vai estimular a produção de espermatozoides. Se for na mulher, vai estimular a produção, né, a maturação, melhor dizendo, o desenvolvimento do óvulo. E o LH é o liutilizante, né? Ou seja, já quando tiver ali o corpo lúteo, vai fazer com que ele engrosse mais, né? O óvulo, né? Engrosse mais e sirva, obviamente, de um casulo, digamos assim, para quando o embrião fecundar aquele óvulo, para quando o espermatozoide fecundar aquele óvulo e ele se tornar um zigoto, possa ter uma proteção maior, digamos assim. Não dá pra falar assim. Não dá. Esses dois que precisam de aulas específicas pra eles. Aulas específicas. Esses dois hormônios são muita coisa. Eu tô correndo o risco de falar muito pouco. Esses daqui, se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula de sistema menstrual pra vocês, de ciclo menstrual pra vocês. E aí sim a gente consegue pegar eles com a necessidade que precisa, né? Com a necessidade que precisa. Ok, FSH, ILH e GH. Agora vamos pro próximo. O próximo é o TSH. É esse aí, TSH. TSH, galera, ele é o hormônio... O pessoal deve pensar, nossa, que raso que ficou o FSH e o LH. Tem muito mais coisa pra falar deles do que o GH. É que o GH eu consigo falar tudo que você precisa saber em uma tacada. FSH e LH não. Pronto, só isso. O TSH é o Thyroid Stimulant Hormone, deve ser uma coisa assim. Que é o hormônio que estimula quem? A tua tireoide. A tua tireoide é uma estrutura, né, um órgão do teu corpo que fica aqui, ó, no teu pescoço. Por isso, câncer de tireoide, câncer de pescoço, perfeito. Né? Também tem o timo aqui, que ajuda no teu sistema imunológico, mas esquece, tá? É uma região de treinamento pro teu sistema imunológico. Esquece, não precisa disso agora. It's not important. O FSH é importante. O FSH é importante porque o FSH ele vai estimular a tireoide.
Então, o que... Aqui eu tenho algumas conexões para fazer. Primeira delas, se o FSH estimula a tireoide, qual que é a função da tireoide? Ué, ele estimula a tireoide, então qual é que é a função da tireoide? A tireoide, se você desenhar aqui, ó, eu tô com um pescoço aqui, se desenha aqui um pescoço, aqui é uma cabeça, né? Você tem aqui o pescoço e aqui no pescoço a gente tem a tireoide. Pensa que a tireoide, ela ajuda a regular o teu... Qual que é a função da tireoide? Regula o metabolismo. O metabolismo, sim, aquele lá que pega energia para te manter vivo. Isso, aquele que luta contra a tendência de entropia das coisas. Isso aí, parabéns. Regular o metabolismo. Tá bom, mas como é que ela regula o metabolismo? Ela diz, vai ficar mais lento, vai ficar mais baixinho, assim. Vai tá pegando menos energia e transformando menos essa energia, né? Vai estar metabolizando menos os carboidratos e os macronutrientes que entram, as proteínas. Ou vai estar metabolizando mais? Uma pessoa que tem um metabolismo muito alto, ela tá toda hora com calor, meu Deus. Deixa eu tirar o casaco, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Por quê? Porque como o corpo dela tá trabalhando toda hora, ele tá se hiperaquecendo muito. Pensa numa máquina, galera. E, cara, a tireoide eu sempre gosto de pensar numa indústria. Pensa bem em revolução industrial, uma indústria. Aí pensa que você tem uma máquina, uma esteira gigante, ela tá ali rodando. Só que ela tá rodando uma potência normal. E do nada vem ali alguém e diz assim, ei, põe pra rodar mais alto. Aí a pessoa vai lá e empuxa a alavanca. E a máquina começa... Ok, o TSH, a tireoide, ela produz os hormônios T3 e T4. O T3, olha isso, o T3 é o principal, mas ambos são para regular o metabolismo, tá? O T3 e o T4. O que tem? Imagine que tua hipófise ela esteja detectando assim, nossa, que metabolismo lento. Vamos mandar a tireoide produzir T3 e T4 para acelerar esse metabolismo. Aí, olha o que acontece. Qual é a matéria-prima do T3 e do T4? Iodo. Iodo é o que, Luana? É um elemento da tabela periódica, galera. Iodo, você é um sal, tá? Quer dizer, não é um sal, na verdade é um minério. Você encontra, quer dizer, quando eu digo iodo 2, né? Assim, porque senão é só um elemento da tabela periódica. E o sal, todo sal de respeito, é um sal iodado, tá? Ou seja, um sal que foi jogado iodo dentro dele. Isso é uma norma, o Enem pode te cobrar, eu acho que ele já até cobrou, é uma política pública, é obrigado o sal a ser iodado. Você precisa de iodo no sal. Perfeito. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, porque tu pode pôr iodo no sal e é um micronutriente mais dificilzinho de se encontrar, quer dizer, um sal é um mineral mais dificilzinho de se encontrar, e ele é matéria-prima pro T3 e pro T4. Imagine que você não tenha iodo e a tua hipófise diga assim, tireoide, produz T3 e T4 para poder estimular o nosso metabolismo. E aí a tireoide diz, tá certo, vou produzir. Ou seja, como uma escrava da hipófise, recebeu um chicoteamento e ela diz, estou produzindo, acalma o coração. E aí ela começa a produzir. Só que aí falta matéria-prima. E ela continua produzindo. Pensa que ela não é racional, gente. Ela só recebe o estímulo. Ou seja, ela só recebe o mensageiro bioquímico até ela. E ela não é racional. Ela não fica tipo, eu tenho matéria-prima pra produzir. Não, ela só produz. Ou tenta produzir. Ela só vai ficar com a maquinaria funcionando. Achando que tá produzindo alguma coisa. E aí pensa que ela não tá produzindo nada. Nada. Por quê? Porque ela não tem iodo. Ela não tem a matéria-prima pra produzir o T3 e o T4. A hipófise vê. Mas essas concentrações não estão aumentando, sua desgraçada. Produz T3 e T4, ela vai lá e manda mais TSH, ela manda mais estimulante, ela continua chicoteando a tua tireoide para continuar produzindo, porque ela não vê o metabolismo, o efeito prático do que ela queria, que é o metabolismo aumentando. Ela não tá vendo o metabolismo ficar mais acelerado. Então ela diz, hipófise, para de ser vagabunda e produz. E ela, tipo, meu Deus, eu tô produzindo. Ela começa a parafusar, porque ela aumenta ainda mais a potência. E nunca nada tá bom. Por quê? Porque não chega a T3 e T4, mas a maquinaria dela tá funcionando, porque ela recebe estímulo pra essa maquinaria funcionar. Só que ela não tem a matéria-prima, então o efeito prático não é gerado, porque ela não vai produzir o hormônio que estimularia o teu metabolismo a ficar mais rápido, mais acelerado. E aí o que acontece com a hipófise no final das contas? Com a hipófise, com a tireoide no final das contas, ela incha,
ela fica inflamada, ela fica inflamada não, né, porque não é uma inflamação, mas ela fica túrgida, ou seja, ela fica com um pescoço, é sério, se você não tiver iodo, você vai ficar com um pescoção, só que não é um pescoção de cachumba não, é um pescoção assim, ó, com uma papada. O nome dessa doença, que é quando tu não consegue produzir, né, quando não tem iodo, é bócio. O nome da doença é, nem sei se é uma doença isso, bócio. O nome da condição é bócio, você tem uma papada do cão aqui, por quê? E é muito fácil de curar, tá? Não é, não, pô, tranquilo, vai lá e começa a comer iodo. Ninguém precisa sair procurando iodo pra comer e tomar iodo de suplemento. O teu sal já é iodado, já é a quantidade que tu precisa. Você não vai ter bosta, fica tranquilo. Para de gastar grana sagrada em suplemento porcaria, tá? Em suplemento que você nem precisa suplementar, né? Que você precisa, mas que você já tem. Não é necessário suplementar, já há. Você precisa e já há no teu corpo. Já tem no teu corpo. Na verdade já há, né? Segundo a norma culta. Mas estamos aqui no português, né? Estamos no português falado, então já tem. Ok. Agora, isso aqui tem importância muita, mas não é sobre isso. Né? TSH, já falamos sobre o TSH. Agora vamos para pro próximo hormônio. Gente, eu acho que eu só vou falar sobre os da adeno-hipófise, porque não vai caber. Agora que eu percebi, mano, tem muito mais coisa pra falar, muito mais coisa. Bora pro próximo. O próximo hormônio não é nem o TSH, não é nem o GH, é o... ACTH, claro, ACTH. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, são 5. E aí o sexto é o próximo, tá? Esse aqui é o último, tá? O ACTH, galera, ele é o hormônio. Oh, boy. Ele é o hormônio que esse aqui dá medo quando tu fala. Eu vou até escrever. Eu parei de falar, né? Esse aqui é, sei lá, é... reprodutivo. Porque já que tá estimulando teu ovário, ou se tu for tá estimulando o ovário da mulher ou os testículos dos homens, que são os ovos dos homens, entre aspas. TSH é o da tireoide. E o ACTH, esse aqui, ó, gente. Adeno corticotrófico. O que isso aqui significa? Não entendi, Luana. O que isso aqui significa? Adenocorticotrófico. Adeno significa que é do lado, né? Cortico, gente, você vai ter uma região, tá? Tem a tua adrenal, lembra, né? Lá perto dos rins, você tem do lado deles, em cima deles, né? Pensa que isso aqui são os teus rins, tá? São 2 fiozinhos. Os rins, eles fazem a filtração do sangue, tá? Tu tem 2 rins aqui. E aí esses rins aqui, eles têm uma região deles, né? Uma região deles não. Você tem uma glândulazinha aqui em cima do rim, menorzinha. Que essa daqui é a suprarrenal, ou a adrenal, né? Porque ela tá acima do rim ou do lado do rim. O que acontece, galera? E aqui tu tem enfim, não importa. Não vou desenhar um corpo humano aqui só pra poder localizar o rim. O rim, ele fica aqui, ó, galera. Pronto. Localizei pra vocês. Agora, né, eu não vou desenhar um corpo humano inteiro. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem a adrenal, né? E aí, adenocorticotrófico. Dentro da adrenal, as células, a gente tem a medula. A medula é a parte interna. A medula é sempre o que tem dentro. E córtex. O que é o córtex pré-frontal? É essa região aqui do cérebro, tá? Essa região mais pra frente aqui do cérebro. Mais perto da periferia. Ou seja, córtex da célula. Córtex corticotrófico, né? De córtex também. Córtex pré-frontal. Tudo que tem a ver com córtex é periferia. São margens, tá? É sempre... Aqui a gente tem o centro. Oh, não gostei. Aqui a gente tem o centro. Aqui a gente tem o centro. E o córtex é tudo aquilo que tá nessa região aqui, ó. As margens, na periferia. Você pode dizer que o córtex da tua casa, sei lá, dá pra dizer, se é que tu considera, né? O córtex da minha casa é a cerca. Nem sei se tem cerca na tua casa e se realmente ela é a região mais externa. Mas enfim, o córtex é isso,
Tá bom, Luana, entendi o que é o córtex. Mas tem como me explicar alguma coisa, tipo, entre várias aspas, a mais do que isso? Claro que tem, galera. Pelo amor de Deus. Não tô aqui fazendo brincadeira, não tô aqui fazendo joguinho com vocês, tô aqui pra explicar um conteúdo real. Então, o córtex da adrenal, da célula adrenal, então ela vai ter uma região que é a medula, que é a parte de dentro. Essa região de dentro da adrenal, ela produz o quê? Gente, vai ter uma aula só pra adrenal? Talvez, eu não sei se vai dar tempo. Então, eu já vou falando aqui. A adrenal, a parte da medula da adrenal, ou seja, a parte de dentro da adrenal, produz noradrenalina e adrenalina. Só que a parte de fora da adrenal, não precisa notar isso, tá? Quer dizer, é importante, mas eu não sei, talvez eu vou fazer uma outra aula explanando, talvez não. Então, vai ter o critério anotar ou não. Só que a parte de dentro, a parte de fora, o córtex, ou seja, adenocorticotrófico, estimula o córtex de quem? Da tua adrenal, perfeito, isso é o ACTH, estimular o córtex da tua adrenal. Só que o que o córtex da tua adrenal produz? Se a medula produz, olha isso, se a medula produz adrenalina, tá? Ué, peraí galera, deu aqui um bug, acho que eu consegui corrigir. Enfim, espero que eu não tenha atrapalhado. Enfim, se a medula, ela produz a adrenalina e a noradrenalina, o córtex vai produzir uma coisa que é parecida, né? Cortisol, o hormônio do estresse. Eu odeio isso. Eu vou ter que ter uma aula só pra cortisol. Isso, cortisol. Você me confunde com colesterol, mas é cortisol mesmo. Colesterol é outra coisa. É feito de gordura, enfim, não vem ao caso. Olha isso, cortisol, galera. O cortisol que a gente chama, nossa, meu cortisol tá... Eu me lembro que eu falava isso muito quando eu tava dormindo mal. Nossa, meu Deus do céu, eu tô estressada por conta do meu cortisol. Não. Eu tô estressada porque minha rotina está estressante e o meu corpo está sinalizando tal estresse para o resto do meu corpo através da liberação de cortisol, que sim piora meu humor, que sim me deixa mais cansada, que sim é uma resposta quase que, garota, começa a dormir direito, melhora esse ciclo circadiano, começa a cuidar mais da tua rotina. Na época eu tava indo dormir muito tarde, tendo que acordar cedo por conta do cursinho, que era à noite, e a escola era de manhã. E aí eu me lembro que eu tava, tipo, sempre capengando de sono, não aguentando mais, e aí eu me lembro que eu falei, nossa, mas meu cortisol, meu cortisol tá muito alto, tá me deixando estressada. Não, eu já estava estressado. O cortisol, ele apenas sinaliza o estresse, tá? Eu tô com uma inflamação interna e aí eu comecei a ficar de mau humor. Galera, o cortisol tá sinalizando o teu estresse. Se a tua rotina tá estressante, se tu tá com uma inflamação interna, enfim, se alguma coisa... Eita, tava com calor. Se alguma coisa na tua rotina tá estressante, pelo amor de Deus, gente, isso daí não é culpa do cortisol. O cortisol só tá te deixando sensibilizado a esse estresse. Mas de forma alguma foi ele que criou esse estresse. É uma resposta ao estresse que já é presente na tua rotina, já é presente no teu corpo. E o cortisol, galera, é muito interessante. Ele é um imunossupressor. Ou seja, o que significa dizer? Que ele deixa o teu sistema nervoso, o teu sistema imunológico, que é o teu sistema de defesa contra tudo aquelas porcarias que querem invadir teu corpo, tá? Patógeno, é doença, tá? É verme, vírus, bactéria, enfim. O teu sistema imunológico tá ali pra atacar. Se você tiver... Na verdade, é tudo aquilo que é estranho ao teu corpo. Não apenas doenças, tá? Mas tudo aquilo que é estranho ao teu corpo. Se você tá vivendo uma vida muito estressante, tá com cortisol alto, você tem uma queda no teu sistema imunológico. Teu sistema imunológico ele começa a ficar... Não vou gastar energia com isso. Vou gastar energia pra curar o problema que eu já tenho aqui agora. Né? Não vou gastar minha energia prevenindo ou cuidando de possíveis coisas que vão acontecer. Não, sistema imunológico, tchau. Então ele é um imunossupressor, o cortisol. Só que imagine que você acabou de fazer um transplante. A chance do teu corpo receber bem aquele novo órgão que não é teu é muito pequena. Por quê? Porque não é um órgão teu. E o teu sistema imunológico foi treinado para detectar tudo aquilo que é self, tudo aquilo que é próprio, tudo aquilo que já é do teu corpo. Se é uma coisa de fora, o teu corpo vai identificar como uma coisa de fora. Sempre, Luana? Não é sempre, mas via de regra ele vai identificar. E se ele identificar como aquilo ali algo de fora e não do teu corpo, o que vai acontecer? Rejeição. Ele não vai aceitar aquele órgão. Agora imagine que você depois que você introduziu um transplante, sei lá, de rim,
você fez um transplante de rim naquela pessoa, e agora aquela pessoa, ela tá com um novo rim. Eu não quero que o corpo dela rejeite. Não quero. Então o que eu vou dar pra ela? Eu vou dar cortisol. Toma injeção de cortisol. Aí ela vai ter o sistema imunológico suprimido e a chance dela aceitar aquele órgão vai subir. Por quê? Pela supressão do sistema imunológico, pela supressão do sistema de defesa, daqueles detectores de tudo aquilo que não é próprio do corpo e ataca. Atacante de tudo aquilo que não é próprio do corpo. Identifica, é assim, identificação, ataque. Perfeito, perfeito. Então, esse aqui, o ACTH, né, que no caso estimula a parte, o córtex da adrenal, não estimula o colesterol, o cortisol de forma direta, mas de forma indireta. E o próximo e o último, que não tem nome de H, e é o único que não tem H, é a prolactina. Oh boy. É a prolactina. Que estimula a produção de leite pelas tuas glândulas mamárias, tá? Então você vai, não é ejetar o leite, não é produzir o leite. Ejetar o leite é ocitocina, é outra coisa. E agora vamos para prolactina, não tem muito o que falar, é só isso, é produção de leite, acabou. Agora vamos para a próxima, que é a glândula, essa daqui é a hipófise, a adenohipófise. Agora a gente vai para a neurohipófise, é a última, tá? Neuro, porque não vai caber todas as outras, gente, olha isso, já tá 1h07, né? Eu até queria, mas não tenho memória para muito tempo de aula. Neurohipófise, hipófise. A neurohipófise, galera, ela fica, tipo, posterior, ou seja, atrás do hipotálamo. E ela, basicamente, ela só vai fazer duas coisas, tá? Ela vai armazenar os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Assim, o hipotálamo produz hormônio. Ela só vai armazenar ali e, de vez em quando, ela vai jogar pra fora. Mas ela só tá servindo pra armazenar, ela não produz nada. E aí, quais são os hormônios? O primeiro deles é a ocitocina. Ah, já perdeu a cor, né, galera? Se você quiser a cor, você vai ter que... Você sabe, né? Você mesmo que monta teu resumo aí na casa de vocês. Ai, que raiva. Eu acho bonitinho quando fica tudo muito bem feito. Primeiro, ocitocina. Esse aqui é um hormônio que não dá pra falar curtamente sobre ele, mas eu vou ter que tirar toda a poesia que tem nesse hormônio. Ele é o hormônio que a gente sempre chama, o hormônio do amor, que a gente chama, né? O hormônio do afeto. Ele é basicamente o hormônio que toda vez, não é um momento que tu tá excitado, não é o afeto, não é o amor nesse tipo, não é um amor pungente, assim, tipo, muito interno, assim, muito avassalador, não. É o amor de afeto, é o amor de carinho, é o amor que tu tem pelo teu filho, que tu tem pelo teu cachorro, não é um amor excitante, não, pô, não é um amor ligado à dopamina, que é aquele negócio da motivação, é agora pra agora. Não é da paixão, pô, é do amor, é do afeto, é do carinho, é do zelo, do cuidado. A ocitocina, se isso daqui não é um hormônio, concorda? Essas sensações, elas não estão ligadas a nenhum tipo de órgão, não tá na tua corrente sanguínea, tá na tua corrente nervosa. Ou seja, a ocitocina, por isso que ela é produzida pela hipófise, inclusive, né? A hipófise não era justamente do sistema nervoso, e aí fica guardada ali na neurohipófise a ocitocina. Se a ocitocina for jogada na corrente sanguínea, irmão, é isso. Eu vou até escrever aqui aldosterona pra mim não me esquecer. Não, aldosterona é do rim. Peraí, desculpa. Era alguma coisa. ADH. Depois eu falo do ADH. Calma, vou continuar na ocitocina. É só pra eu não me esquecer, porque eu sempre me esqueço. Aí quando eu me lembro, aldosterona é do rim, outra coisa. A ocitocina, galera, para pouco e pensa e medita na palavra ocitocina. Não, na palavra ocitocina não. No amor, no afeto, no carinho. Então é um neurotransmissor, verdade. Mas a mesma fórmula, se você jogar na tua corrente sanguínea, aí ela vira um hormônio. E aí qual é a função dela? Ela faz a contração do útero. Ou seja, se uma mulher, ela tá grávida, ela tá com muita dificuldade de... e é um parto normal, né? Um parto natural, melhor dizendo. Ela tá com muita dificuldade de expelir o bebê pela vagina. O que ela precisa fazer? Muitas vezes, o que ela precisa fazer, né? Muitas vezes o que se dá uma injeção de ocitocina nela. Por quê? Porque assim o útero dela vai contrair mais e vai facilitar o expelir do bebê, né?
Outra coisa, galera, é que a ocitocina, olha que coisa linda, tá? O peito da mulher vai com a prolactina produzir leite e vai armazenar leite. Mas a ocitocina, quando a mulher ela vê o filho dela, é óbvio que ela fica tipo, meu Deus, que neném, que perfeito, eu amo essa criaturinha de luz, eu amo esse mini eu amo esse tico-tico de gente. E é um afeto que transborda assim do peito. Que começa a liberar, ela tem afeto. Peraí, gente, é muito importante isso, tá? Ela já tem o afeto é dela. Quem vai sinalizar para o sistema nervoso dela esse afeto é a ocitocina, mas o afeto vem antes da ocitocina, pelo amor de Deus. Se ela não sentisse afeto, tu acha que teria liberado a ocitocina? Não, é correspondente ao afeto que ela sente por aquele bebê. E naquele momento ela vai se sentir estarreada de impulsos elétricos e nervosos relacionados à ocitocina, ou seja, ela vai sentir uma explosão de afeto. Mas o que ela vai sentir também? A ocitocina ela tanto vai ser liberada na corrente nervosa, olha isso, tanto na corrente nervosa, que é aqui no cérebro, fazendo a sinalização de que ela tá sentindo todo aquele amor, de que ela tá sentindo todo aquele afeto pro próprio corpo, como também vai ser liberada na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea vai fazer o quê? Vai ejetar o leite, que sim, a ocitocina ela ejeta o leite, ou seja, quando a mãe passa pelo bebê dela, mesmo sem fazer nenhum esforço, o leite já sai da glândula mamária da mãe, né? Já sai das mamas da mãe, sem ela ejetar para fora, sem ter o bebê sugando, já sai ao natural. Por quê? Porque a ocitocina ela tem esse poder de ejetar o leite, se ela tá na corrente sanguínea. Se ela tá na corrente nervosa, ela sinaliza afeto. Se ela tá na corrente sanguínea, ela faz uma injeção do leite, ela estimula o leite a sair. Ou seja, olha que coisa. Ai, olha essa fisiologia linda do corpo humano. Tu é doido, né? Quase uma coisa divina, né? Quase não, é uma coisa divina. Enfim, e agora vamos pro último dessa aula, que tá mais longa do que eu pretendia, o ADH. Adenocorticotrófico, não, nada a ver, esse é o ACTH, né? O ADH, gente, é o diurético, tá? O hormônio antidiurético, ele vai fazer o quê? Ele vai te deixar ele vai fazer com que tu absorva a água. Não, a água não vai sair, a água vai ser absorvida, puxada para dentro do teu corpo. Água absorvida, puxada para dentro do teu corpo. Certinho? Isso aqui é o ADH. E se você toma, por exemplo, isso aqui, ó, o café, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Parece até chá, né? Porque eu tomo café muito fraquinho. O café, o que ele é? Ele é um negócio diurético, né? Não antidiurético. Ou seja, ele suprime o ADH. O ADH, o que ele faz? Ele faz a absorção da água. Esse aqui ele suprime. Ele faz com que tu se desidrate. Faz com que as tuas células desidratem. Que elas liberem água. Por isso que quando tu bebe café, normalmente tu sente vontade de ir ao banheiro. Mesmo que seja uma xicrinha pequena. Por quê? Porque a cafeína tem esse efeito, tá? Ah, Luana, vale pra café e vale pra outras coisas? Vale pra outras coisas que tem cafeína. Tipo chimarrão também. É o efeito diurético, tá? E Luana, eu posso tomar substâncias diuréticas que tem o efeito de fazer eu desidratar antes de subir no palco, né? Antes de uma sessão de... Não, acho que esse aqui tá mais forte. Antes de uma sessão assim, né? De força e bodybuilding. Claro que eu posso subir no palco e fazer o que eu bem entender. Só que tem que tomar bastante cuidado, tá? Muito cuidado com esse tipo de coisa. Muito cuidado mesmo. Pra não desidratar de uma maneira perigosa. Perfeito. É isso. E não, eu não subo no palco, tá, galera? Eu sei que é muito músculo, mas o conhecimento acabou tomando meus rumos. E... espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Falando verdade, eu acho que é uma aula que... E isso aqui nem é tudo sobre o sistema endócrino, tá, galera? Isso aqui é só sobre a hipófise, é que manda as outras coisas, mas tem muito mais coisa. Eu não vou conseguir gravar aqui nessa aula, mas você tem que ter decorado tudo isso aqui. E não é difícil de decorar, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. ACTH, TSH, LH e FSH, os dois juntos sempre. GH, prolactina. E foram todos da adenohipófise, não foram? Foram, claro que foram. ACTH, DH,
Opa, a DH é da neurohipófise, tá? Então são 5 normais na neurohipófise e uma que é a prolactina, que não tem nada a ver com H. E na neurohipófise, vocês podem ver que tem um com H e o outro que é a ocitocina, que é um neurotransmissor. A gente sempre põe a ocitocina na frente porque ela é uma diva, é uma deusa, ela sempre tem que vir na frente de tudo e de todos. Certinho? Perfeito? É isso.